Fala galera, a gente tá aqui pra falar sobre uma pesquisa que nossos professores pediram. É isso Nossa, aí. é a questão número 5. Agora eu vou ler a pergunta. Área do conhecimento, ciências humanas. Questão número 5. A moralidade, Bentham exortava, não é uma questão de agradar a Deus, muito menos de fidelidade às regras abstratas. A moralidade é a tentativa de criar a maior quantidade de felicidade possível neste mundo. Ao decidir o que fazer, deveríamos, portanto, perguntar qual curso de conduta promoveria a maior quantidade de felicidade para todos aqueles que serão afetados. Os parâmetros da ação indicados no texto estão em conformidade com uma: letra A, fundamentação científica de viés positivista; letra B, convenção social de orientação normativa; letra C, transgressão comportamental religiosa; letra D, racionalidade de caráter pragmático; letra E, inclinação de natureza passional. Agora vamos falar sobre o porquê da resposta da pergunta que lemos anteriormente sobre ciências humanas. A alternativa é a letra D. E o porquê da resposta? Esse é o conceito prático, uma forma prática de analisar a moralidade das ações. Ou ela traz felicidade ou não traz. Não há desvaneios. Não fica elombrando ou subconceitos sobre teorias ou opiniões sobre moralidade. Definiu-se como algo simples e do cotidiano. Logo, é uma racionalidade pragmática. Pragmático é o prático, costumeiro. É aquilo que se pratica no dia a dia, sem rodeios. Agora a gente vai falar sobre o que cada professor individual pediu pra gente falar. A gente vai começar com história. O iluminismo ficou conhecido como movimento intelectual ocorrido no século XVIII. Suas ideias eclodiram primeiramente na França, posteriormente em diferentes regiões da Europa. Também conhecido como Ilustração e Luzes, o iluminismo e seus pensadores, cientistas, escritores, filósofos pautaram-se pelo primado da razão, isto é, defendiam o uso da razão em oposição à tradição e o pensamento religioso. Os iluministas acreditavam no progresso da ciência, eram contrários ao poder absoluto do rei. Agora continuaremos com geografia. O espaço industrial brasileiro, assim como em todos os lugares, seguiu as características gerais do processo de industrialização das sociedades a partir do modo de produção capitalista. O processo de criação e instalação de indústrias em um território literalmente produz o espaço, transformando-o e conferindo a ele novas lógicas e novos significados. A industrialização contribui principalmente para a intensa e rápida urbanização do território, bem como para as concentrações econômica, populacional, de infraestrutura e de investimentos financeiros. No Brasil, o processo de industrialização iniciou-se enquanto política do Estado a partir da década de 1930, quando a dependência econômica das exportações de matérias-primas, com destaque para o café, levou a economia do país a ruir diante da crise de 1929. Tal proposição identificou com o chamado de plano de metais na década de 1950 e acarretou para uma ampliação na produção da história de indústria brasileira. E agora vem sociologia. O trabalho é a atividade por meio da qual o ser humano produz a própria existência. Essa afirmação condiz com a definição dada por Karl Marx. Quanto ao que seria o trabalho, a ideia não é que o ser humano existia em função do trabalho, mas por meio dele ele produz os meios para se manter-se vivo. Dito isso, o impacto do trabalho e do contexto exercem a grande influência na construção do sujeito. Assim, existiam áreas do conhecimento dedicadas apenas a estudar as diferenças em que constituem as relações de trabalho e seus desdobramentos na vida de cada um de nós. E agora vem filosofia. O utilitarismo é uma doutrina que se originou na Inglaterra, tendo como principais autores Jeremy Bentham e John Stuart Mill. Aliás, Bentham foi o mestre de Stuart Mill, que lançou as bases da democracia liberal, também conhecido como moralismo britânico ou pensamento radical, liberalismo clássico ou positivismo inglês. O utilitarismo influencia o pensamento ético-filosófico, econômico e jurídico por pelo menos 2 séculos. De acordo com Luiz Albert Peluso, foi a primeira escola filosófica, em sentido estrito, que se originou no mundo de fala inglesa. Essa doutrina é muito atual e seus argumentos são utilizados frequentemente nos processos decisórios, seja no âmbito particular, militar ou político, justamente para se enfocar mais nas consequências. Trata-se de uma teoria ética
consequencialista, na qual se definem anteriormente os bens a serem atingidos ou protegidos, e o direito seria o meio de consegui-los. Uma curiosidade, essa doutrina também inspirou, quiçá, programas contemporâneos de entretenimento na linha dos reality shows.